interessante. E fala um pouquinho para a gente como que ocorreu o processo de institucionalização de saúde do trabalhador no SUS. Isso é uma outra questão que a gente aponta como um ponto que cria essa ruptura, né, entre o movimento sindicalista e sanitarista. Porque os avós nossos, principalmente nossos avós, o meu pelo menos sempre dizia que roubaram o dinheiro da Previdência. Que ele não conseguiu se aposentar, ele aposentou mais tarde, que roubaram o dinheiro da Previdência. De onde vem esse argumento? Porque o SUS nasce com o fim do INAMPS. O Ezio Cordeiro, quando ele assume a presidência do INAMPS, ele diz no seu discurso de posse que ele estava assumindo para acabar com o INAMPS. Porque ele precisava do recurso do INAMPS, que o INAMPS era mantido por uma estrutura dos trabalhadores formais, então quem tinha carteira de trabalho tinha acesso ao hospital da sua classe, então você tinha o hospital dos comerciários, o hospital de bancários, o hospital dos industriais, dos comerciários, enfim, você tinha essa rede que era segmentada por função e que o que determinava a oferta, a qualidade daquela oferta, era em função do quanto os trabalhadores recebiam e quanto aquela classe contribuía, né? Só que isso não era um acesso universal, então você precisava ter a carteira de trabalho e aquele vínculo empregatício para ter acesso. Então, todo mundo que não tinha emprego formal ficava fora e só tinha atendimento nas santas casas. Então, quando vem a política, né, o movimento de se criar um sistema público universal, o movimento viu que era necessário acabar com a estrutura do INAMPS e garantir que o recurso que o INAMPS tinha, tanto os equipamentos, hospitais e o recurso financeiro, fosse incrementado por esse sistema público que viria. Então, eles acabam com a estrutura do INAMPS para se criar o SUS. E aí cria um sistema universal, só que isso cria esse atrito, né? Os trabalhadores formais não aceitam muito bem isso. Então, você imagina a classe bancária, por exemplo, que é super elitista. Um dia ele tem um hospital só para ele na Gávea, e no dia seguinte está chegando trabalhador e pessoas podendo usar aquele hospital, usar aquela estrutura. Então, quando você tem um sistema que ele não é universal, ele é menor, atende um público reduzido, é mais fácil manter um padrão de qualidade ou uma regularidade do serviço, né? E quando você amplia isso, universaliza de uma forma tão rápida, a qualidade caiu, provavelmente, dos atendimentos. Essa questão de ser para todos traz atritos, né? Porque as pessoas elas acham que como elas contribuíram, aquele serviço seria só delas. Então isso já cria um atrito ali. Esse argumento de que os trabalhadores foram roubados, de que roubaram o dinheiro da Previdência, porque todo o recurso do INAMPS sai do Ministério do Trabalho e Previdência e é colocado dentro do Ministério da Saúde para se instituir o SUS. E isso é um conflito, talvez seja um dos motivos dos trabalhadores terem feito um movimento pelo setor privado, porque eles viram ali uma saída para eles continuarem tendo acesso a um serviço de saúde exclusivo ali para eles, para aquele segmento. Então, reivindicar plano pode ter sido a saída pela não aceitação do fim do INAMPS dessa estrutura que era segmentada. Como se esse movimento, portanto, fosse uma demanda dos próprios trabalhadores, né? Exatamente. Que gostariam, que desejariam ter estruturas privadas de saúde para melhor atendê-lo, né? Atendê-los, né? E quando é uma coisa que eles sempre dizem, né, que na Constituição do SUS os trabalhadores estiveram presentes, assim como a sociedade civil. Só que os trabalhadores que estiveram ali presentes são os trabalhadores da saúde. Não são a classe trabalhadora de forma... Você não tinha ali os bancários, os industriais, os comerciários ali. Quem estava presente ali, os trabalhadores que estavam presentes na reforma sanitária, são os trabalhadores da saúde. Não são a classe trabalhadora de forma geral. Essa classe trabalhadora é aquela que principalmente se viu ali, perdeu seus direitos, né? Viu que e aí há esse rompimento direto. Interessante crítica ao movimento sanitário, né? Que é muito importante ser levado em consideração. Muito bom, muito bom.
Logo no início, Lucas, você vai apontar que a reafirmação da cidadania na América Latina constitui um desafio histórico de difícil consolidação, né? O que levou a apontar isso e como que você, de certa maneira, chegou a essa discussão e a essa conclusão, né? É porque a gente pegou esse argumento vem de um quando a gente olha para o contexto histórico, né? Essa porque o SUS veio como talvez um projeto mais ambicioso assim do país, né? De que você quer democratizar a saúde, universalizar a saúde. E aí tem um texto do Eduardo, lá do INS, Larlevkovitch, que ele diz que o SUS foi criado a golpe de portaria e que quando ele diz isso, ele exclui naquele momento todo o argumento de que a reforma sanitária se deu pelo movimento popular. Ao dizer isso, ele está dizendo que não houve participação popular no processo. Então, e aí essa exclusão sem da participação popular é que a gente chegou nessa frase, né, dizer que a reafirmação da cidadania sempre é muito difícil, porque esse movimento de excluir o povo da história recontínuo, acontece diversas vezes na história do Brasil. Então, você tem os negros conquistam sua liberdade, mas você diz que eles foram libertos. Aí os trabalhadores conquistam o direito trabalhista e diz que foi cedido pelo Estado. E esse movimento de sempre excluir o povo da história acontece também no movimento sanitário, quando você tem os principais sanitaristas daquele momento reafirmam várias vezes que o SUS nasceu por golpe de portaria, foi porque o Ézio estava num lugar importante. Então você exclui totalmente o movimento sanitário desse processo, como se ele não tivesse existido. Uhum. De certa forma, assim, é complicado porque deixa de tensionar esses aspectos que são importantes, né? Porque ao falar isso, a gente também não está... Estou entrando aqui um pouco mais, que esse também é meu objeto de pesquisa, né? Não deixa de ser. Então, não costumo fazer essas intervenções da entrevista, não, mas tem umas que a gente não segura. Mas é importante assim, a gente trazer essa questão para o debate, porque também não é dizer que foi assim, completamente só fruto do movimento sanitário, né? Porque também, se não houvesse presenças institucionais, vamos colocar assim, nos locais certos, nos momentos certos, né? Também, isso poderia ter sido muito mais dificultado, né? Agora, Sim, também dizer que foi só um ou só outro é que parece, enfim, não condizer bem com a realidade, né? exatamente. Não é desconsiderar a importância política, né, de ter pessoas importantes em lugares importantes no momento certo. Assim. Ter alguém com uma visão de criar um sistema público de saúde dentro do INAMPS, naquele momento era importante. Ter pessoas dentro do Ministério da Saúde que pudessem estar lá criando as normas e fazendo política para que se constituísse era importante. Mas não reconhecer na história da reforma sanitária de forma mais clara o papel do povo, né, dos movimentos de base, é um problema que afasta esse movimento. Porque se você afasta a atuação deles, você acaba afastando eles também para defender o sistema. Eles não se sentem reconhecidos se eles não forem, se não der reconhecimento a eles do seu papel importante para se construir esse sistema. Se dizer que eles foram somente alguém que aí esse movimento de reconhecimento seria importante. Por isso esse apontamento no texto. Uhum. Entendi, entendi. E, pegando então uma leitura mais geral, né, e agora sobretudo né, nessas suas duas últimas falas, né, será que a gente pode dizer que, ainda que indiretamente, você estava preocupado em refletir sobre a formação de bases sociais de apoio ao SUS? Sim. Porque o que a gente identificou, inicialmente, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, a minha hipótese era que essa relação era descontínua por causa dos trabalhadores. Porque eles que estavam reivindicando planos e não se interessavam pelo SUS. O meu argumento inicial era esse. Só que durante a pesquisa, por isso que a gente diz que é uma relação precária, porque ela é dos dois lados. Tanto os sanitaristas não conseguem, tem pouca discussão. Discute-se muito sobre o setor privado e o impacto dele na saúde, mas discute muito pouco que esse setor privado só existe porque os trabalhadores, quem tem plano de saúde são os trabalhadores organizados.
E, então, e aí não tem nenhuma relação ou discussão sobre isso. Não se tem um movimento dos sanitaristas em conversar com as centrais sindicais para discutir isso. Enquanto o setor privado cria seminário para capacitar os sindicalistas a reivindicar plano. Dizer quais são os termos que você usa, dizer quais são. O setor privado faz isso. A gente não tem, a gente, como sanitarista, não tem essa aproximação com as centrais sindicais para fazer essa discussão. A gente discute se o setor privado impacta no SUS, mas não faz uma discussão de por que esse setor privado existe. Enquanto isso, os trabalhadores também estão muito confortáveis com seus planos de saúde e eles não fazem uma discussão porque eles só têm plano de saúde quando estão trabalhando. Porque é um benefício que ele mantém enquanto você tem seu vínculo empregatício. Então, se você perder o seu trabalho, você perde esse benefício. Ou quando você se aposentar, você não tem condições financeiras de manter um plano de saúde, porque ele aumenta a partir da sua idade. Então, a pessoa tem plano de saúde no momento que ela menos precisa, que é quando ela está produtivamente ativa, né? Quando ela está trabalhando. E quando ela mais precisa, porque ela se aposentou, e aí é o momento que vem as comorbidades, ela não tem plano de saúde. Ela é totalmente dependente de um sistema que ela nunca defendeu e que ela ajudou a desfinanciar durante a vida inteira. Então, essa questão que criar essa harmonia, né, entre esses dois movimentos seria super importante, porque trazer essa base de apoio que mantém o setor privado para dentro do SUS seria de extrema importância. Se os trabalhadores organizados defendessem o SUS da mesma forma que eles reivindicam o plano, a gente teria um outro sistema de saúde. E aí tentar fazer essa aproximação é importante. Uhum, entendi. Então, o grande lance, né, a grande questão, a grande chave aí, parece ser a forma de sensibilizar, né? Como sensibilizar, como chegar a esse nível de discussão junto com a classe trabalhadora, né? Exatamente. De certa forma, como você bem colocou, também com os próprios sanitaristas, né? Como fazer com que esses ambos lados da equação, né, consigam perceber a importância de trazer esses trabalhadores para a luta em favor do SUS, né? Que é o grande desafio, né? Uhum. Como fazer essa linguagem sanitarista chegar aos trabalhadores e vice-versa, né? Interessante. Em determinado momento lá da sua dissertação, só no capítulo 2, você vai colocar assim que na contramão da conjuntura então atual, né, lá no início da década de 90, do século passado, o SUS se consolidou como um sistema público de saúde universal no Brasil. Aí eu vou te perguntar, qual era essa conjuntura, né, então atual, e por que é possível apontar o SUS como uma conquista social contra-dominante, né, ou contra-sistêmica? Sim, porque você vinha, o SUS nasce com a redemocratização e você tem as eleições no Brasil que elege o Collor, com uma agenda totalmente liberal, privatista, e essa lógica de uma proposta de abertura do Brasil para o mundo, e você consegue aprovar um sistema público de saúde universal, com princípios da igualdade, integralidade, equidade, trazem. Então, isso foi totalmente na contramão da agenda do governo e do presidente naquele momento. Contudo, não pode-se dizer que o SUS nasceu sem que essa agenda conseguisse interferir nele, porque a gente constitui um sistema público de saúde universal e gratuito, mas coloca também lá que, na hora de se prestar o serviço, dá-se preferência, né, ao setor privado. Então, assim, a gente cria um sistema público, mas dá-se preferência à prestação de serviço via setor privado. Então, você cria um sistema de saúde, mas também abre um mercado absurdo para o setor privado da saúde. Então, por isso que o sistema já nasce desfinanciado muito em função disso. Então, você tem essa relação, mas a gente conseguiu criar o maior sistema de saúde público do mundo no momento em que a América do Sul inteira tinha uma agenda neoliberal. Isso é, com certeza, uma das maiores conquistas nossa, né? Então, você tem um sistema de saúde presente em todos os 5.000 municípios.
com todos os problemas. Você tem uma unidade básica de saúde em todos os municípios do Brasil. Você tem o maior programa de vacinação do mundo. Você tem um dos programas mais eficientes de transplantes. O melhor que seja seu plano de saúde, se você precisar fazer transplante, quem faz é o SUS. Então, você tem uma rede a política de HIV e AIDS, né? A gente quebrou patente. Isso só foi possível porque a gente tinha um sistema público de saúde e que tinha estrutura, tinha força para bancar isso, né? E a gente também tem um dos maiores mercados de saúde do mundo, porque tudo que a gente compra é para 200 milhões de habitantes, né? Então, você vai comprar vacina, você vai oferecer remédio. Então, assim, a gente tem um poder, um mercado consumidor absurdo por causa disso. E ainda assim, por exemplo, já que você não faz necessariamente no seu trabalho, né? E que mesmo a gente tendo essa demanda muito grande de medicamentos, por exemplo, esse setor vem sendo, parece que ano a ano, prejudicado, né? Ou seja, o Brasil não consegue aí uma certa sustentabilidade, ou melhor, ainda melhor sustentabilidade, uma certa soberania nesse aspecto, né? E ainda fica muito refém das grandes indústrias farmacêuticas do mundo, né? Que não são daqui, né? São, sobretudo, da América do Norte e da Europa, né? Então, eu acho que esse desafio está muito colocado pelo modelo, porque o nosso sistema é muito próximo, ou mais próximo do sistema inglês, né? E aí é muito inspirado naquele modelo. Só que nós somos o único país com um sistema público de saúde e com a proposta universal que ele é municipalizado. A gente fez um erro que foi municipalizar a saúde. A gente não regionalizou. Então, a gente não criou uma central de compra regional que compra para todo o sistema. Então, cada município negocia com a indústria farmacêutica o valor que vai pagar no medicamento. Então, nem sempre esse município é tão grande frente à indústria farmacêutica. É muito diferente o Brasil negociar medicamento para todo o país do que um município com 4, 5 mil habitantes. Então, essa relação, que são um dos problemas, assim, né? A gente não tem como a gente não tem um plano de carreira estruturado dentro do sistema público de saúde para que a gente consiga manter os profissionais. Então, a gente forma um profissional e entrega ele para o setor privado, porque as residências de saúde são públicas, não são privadas. Não existe residência privada. Então, o cara faz medicina na universidade pública, faz residência na universidade pública e vai trabalhar no setor privado porque ele não tem um plano de carreira estruturado dentro do sistema público. Ele não vai... Mas ele tem uma oferta de salário maior no setor privado. E aí a gente também não tem um programa de compras de medicamento ou de insumos nacional. Então, cada município compra... A gente está vendo isso agora com o respirador. Então, você tem... o estado de Minas pagou 60 mil reais no respirador e o estado de São Paulo 120 e o Rio pagou 190. Não sei se teve corrupção, mas o estado de Minas tem uma população muito maior que o do Rio, é um estado muito maior que o do Rio de Janeiro, que é o de São Paulo, que é muito maior, Minas. Então, assim, as negociações vão ser de forma diferente mesmo, porque é o estado negociando direto com a indústria. Os estados, a indústria estava fazendo leilão de respirador. Um estado estava competindo com o outro para ver quem comprava primeiro. Então, assim, se você não tem um programa de estado para fazer compra, por exemplo, o SUS poderia ser muito mais forte, né, frente a essa indústria farmacêutica, mesmo não tendo uma indústria farmacêutica forte no país, mas poderia ser. Entendi. Mas poderia, e aqui eu estou perguntando completamente alheio à questão, que enfim não é meu objeto de estudo, né? Não sei muito sobre isso. Poderia o governo federal fazer essa compra centralizada, tipo, comprar e aí depois distribuir para todos os estados, que por sua vez distribuiriam para os municípios? Então, isso poderia se a nossa saúde fosse regionalizada, né? Porque quando municipalizou a saúde, deu-se competência ao município para fazer isso. Então, o município tem uma certa autonomia para compra de insumos. Você não tem uma... Por isso que um dos objetivos do consórcio Nordeste é comprar medicamento, por exemplo, para toda a região Nordeste. É comprar insumos de hospital. E, assim, é insumo desde luva. Porque você compra, isso é um preço muito mais barato. Você compra quantidade. Você cria uma central de distribuição para todos os estados. Então, é nesse sentido, porque você tem estados muito
pobre ou muito pouco populoso no Nordeste e que pagavam preços absurdos no medicamento porque não tinha como negociar com a indústria farmacêutica. Então, você cria uma estrutura, você negocia direto com uma região. Essa seria a lógica, mas isso requer um amadurecimento muito grande, porque quando o dinheiro chega no município e as eleições no Brasil se dão no município, você não tem distrito eleitoral, por exemplo. Então, assim, quem ganha as eleições municipais para prefeito e vereador é quem tem força para ganhar para governador e presidente. As eleições ainda se dão nos municípios. Então, esse recurso financeiro da saúde, por mais que o SUS seja desfinanciado, o maior recurso que o município recebe é da saúde. A forma como esse gestor municipal vai usar o recurso vai impactar se ele vai se reeleger ou não, ou se ele vai eleger quem ele quer ou não. Então, esse poder estando lá, dificilmente vão querer abrir mão disso. Né? É um poder muito grande. Uhum. Entendi.